Olá, crianças! Quanta saudade de todos vocês! E quanto aprendizado, né? A gente tem tido nesses dias de isolamento, de quarentena, né? Em casa. Quanta coisa a gente tem aprendido, não é mesmo? Até aqui, todas as histórias que nós aprendemos, nós vimos a importância de obedecer a Deus, obedecer os mandamentos de Deus. Nós vimos quando Jesus obedeceu a Deus, viveu sem pecados, venceu as tentações. Nós vimos também que Jesus foi traído por Judas e Judas andava com ele, era um dos seus discípulos, não é mesmo? E pensando na traição de Judas, quando Judas foi ali, deu um beijo em Jesus para mostrar para as pessoas quem era a pessoa que eles deveriam prender, né? Ele deu o beijo para entregar realmente Jesus para ser preso, julgado, morto. E pensando nisso, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Na verdade, duas perguntas. Quantas vezes nós traímos Jesus? Quantas vezes nós dizemos que andamos com Jesus, seguimos Jesus, mas nós negamos Jesus com as nossas atitudes erradas, com a vergonha de pregar a palavra de Deus? Vocês já pensaram nisso? Bom, Jesus foi preso, foi levado ao chefe dos sacerdotes. Ali o chefe dos sacerdotes se reuniu com os principais sacerdotes e anciãos e mais duas testemunhas para tentar encontrar uma forma de condenar Jesus. Depois disso, eles levaram Jesus até Pilatos. E Pilatos era o governador da Judéia. E ele perguntou a Jesus: você não está vendo todas essas coisas, todas as acusações que estão fazendo contra você e não fala nada? Jesus não respondeu nenhuma palavra. Pilatos, mesmo sabendo que estava condenando uma pessoa, sabendo que era uma forma injusta, que ele não merecia, ele deixou o povo decidir. E o povo pediu que Pilatos crucificasse Jesus e soltasse um preso muito conhecido por eles, chamado Barrabás. E eles gritavam o tempo todo: crucifica-o, crucifica-o. E Barrabás foi solto e Jesus foi levado a ser crucificado. E antes de ser crucificado, todas as pessoas que eram condenadas à crucificação, na cruz, à morte de cruz, ela era chicoteada. Só que não era um chicote comum, como nós conhecemos. Era um chicote com pontas cortantes. E cada vez que Jesus levava uma chicotada, o corpo dele era rasgado. Aquelas pontas cortavam Jesus. Depois disso, os soldados levaram Jesus para um lugar e diante das pessoas colocaram nele, tiraram a roupa dele, colocaram nele uma capa, uma coroa de espinhos e colocaram na mão dele uma vara, como se fosse um rei. E as pessoas se ajoelhavam diante dele zombando e gritando: salve, ó rei dos judeus, salve, rei dos judeus. E as pessoas zombaram, cuspiram em Jesus, bateram na cabeça dele, né? E depois de tudo isso, eles tiraram a capa que estava em Jesus, colocaram a roupa dele novamente. E eles pegaram aquela parte de cima da cruz de madeira, a parte de cima, colocaram nos ombros de Jesus e amarraram. E levaram ele, fizeram com que ele levasse a cruz, né, a parte da cruz, até o lugar que ele seria crucificado. No caminho, os soldados pediram um rapaz chamado Simão que ajudasse Jesus. Mas Jesus caminhou levando sua própria cruz até Gólgota, que significava Calvário, lugar da caveira. E Jesus, chegando lá, os soldados deitaram ele sobre a cruz e o prenderam com pregos. Entre dois ladrões, ali no meio, como se ele fosse um deles. E Jesus,
ele continuou ali, pregado naquela cruz, escutando as pessoas zombando dele. As pessoas não paravam de zombar. E falavam para ele: por que você não se salva? Desce da cruz. Cadê o seu Deus? Né? E Jesus passou por tudo isso ali, sem reclamar. Sofreu toda a dor, sem reclamar, apenas fazendo aquilo que Deus tinha planejado para ele. A Bíblia diz que por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz: Deus meu, por que me desamparastes? E uma pessoa que estava ali, ouvindo isso, deu a ele um pouco de vinagre, que é um tipo de vinho. E Jesus tomou. E após tomar esse vinho, esse pouquinho, ele disse em voz alta: está consumado. Ele inclinou a cabeça, entregou o seu espírito a Deus, suspirou e morreu. E eu fico pensando, né? Nossa, quanta coisa Jesus suportou. Quantas coisas. E pensando na nossa vida, na vida de cada uma das crianças, de nós adultos, né? Quantas vezes a gente já pisou num espinho? Quantas vezes a gente já tomou uma injeção com aquela agulha fininha que dói, né? Daquela picada na hora de entrar. Quantos de nós já não tivemos ferimentos no corpo ou cortamos alguma parte do nosso corpo? E dói, não dói? E às vezes a gente acha que essa dor é insuportável. Muitos de nós choramos, muitos de nós reclamamos, né? Mas eu fico imaginando a dor de Jesus, levando aquelas chicotadas, tendo seu corpo cortado, imaginando aquela coroa de espinhos em volta de sua cabeça e os espinhos entrando, espetando a cabeça de Jesus. Os pregos nas suas mãos, nos seus pés. Quanta dor ele passou. Mas ele não reclamou em momento nenhum. Ele suportou tudo isso em obediência ao Pai. Ele suportou tudo isso por mim e por você. Ele não precisava aguentar nada disso. Ele poderia ter fugido dos soldados. Ele poderia ter fugido quando Judas foi dar o beijo no rosto dele. Ele poderia ter feito muitas coisas, mas ele permaneceu ali firme até o fim. Sabe para que ele permaneceu até o fim? Para que eu e você, nós pudéssemos ter uma vida diferente com Deus. Nós merecíamos cada chicotada daquela que Jesus levou, por causa das coisas ruins, das coisas erradas que nós fazemos. Mas Jesus não merecia. Ele viveu uma vida sem pecados. Mas Jesus, para que a palavra de Deus se cumprisse nesse mundo, nas nossas vidas, ele obedeceu. E através do sacrifício de Jesus na cruz, nós podemos ter uma vida diferente, uma vida de fé, uma vida de exemplos de obediência, de amor. Nós podemos olhar para aquele sacrifício e amar o nosso Deus de todo o coração e acima de todas as coisas. Porque Ele amou a cada um de nós de tal maneira que Ele deu seu único filho para morrer naquela cruz, para nos libertar, para nos dar uma vida eterna, para ter acesso a Ele, através da nossa fé em Jesus Cristo, em tudo que Jesus fez por nós, o seu sangue ali na cruz derramado pelas nossas vidas. Amém? E essa história ela não termina por aqui. Amanhã vocês vão ver o que foi feito de Jesus depois que ele morreu na cruz. Mas eu queria muito que vocês, junto com o papai, com a mamãe, com quem estiver com vocês, que vocês entregassem a vida de vocês nas mãos de Deus. Nós estamos vivendo tempos difíceis, mas Jesus venceu o mundo por nós e nós podemos vencer em Cristo Jesus. Amém? Não deixe de fazer a oração junto com a sua família, ok?
Amanhã tem mais. Um beijo. Amo vocês.